Olá, meus queridos, aqui quem fala é Hernando Santos, sou pastor, sou professor no Instituto Sabedoria e Graça e é disso que venho falar de você agora. Tem muita gente que tem muita vontade de fazer teologia, de concluir um curso em bacharelado em teologia de 2, 3, 4 anos e etc., mas é muito difícil. Ainda mais se tratando que você tem que ir lá no curso, disponibilidade de horário e vem as questões de valores. Eu fiz um levantamento por alto dos valores mensais de um curso livre de teologia. Fica na média aí de 500, 600, 700, 800 reais por mês que você paga durante todo o curso. O que nós fizemos? Disponibilizamos uma maneira de você fazer um curso. Eu dou essas aulas no sistema EAD, o curso está todo ele pronto, são 2 anos de disciplina, ou seja, você faz 1 ano e depois tem que fazer uma rematrícula para o próximo ano, no caso 2 anos de disciplina, com conteúdo de bacharel em teologia. Olha o valor que você paga anual no curso, são 2 anos, R$ 460. Eu já vi gente terminar o curso em 3 meses, 4 meses, etc. Aí você abre a matrícula para o 2º ano do curso. São 2 anos com conteúdo de bacharel em teologia. É R$ 460 ano, entendeu? Por ano. Gente, R$ 460 não equipara a parcela mensal de um curso comum livre em teologia. Um curso comum livre em teologia, a média é de 500 para mais por mês. Então você vai fazer R$ 460 o curso e eu estou dando a aula para você com conteúdo de bacharel em teologia, com o sistema EAD. O que é sistema EAD? A gente tira tudo aquilo que é pormenores e vai direto ao ponto. Então tem aula de 1 hora, tem aula de meia hora, tem aula de 15 minutos, tem aula de 20 minutos. Ou seja, tem todas as aulas da teologia sistemática e o certificado chega na sua casa se formando no Instituto Sabedoria e Graca. O que você pode fazer agora? Você vai entrar no site sabedoriaigraca.com, sabedoriaigraca.com, e você vai se inscrever no curso, passa o seu cartão. Tem bandeira de cartão que faz até em 12 vezes, tem bandeira de cartão que faz em 10, depende muito da sua bandeira. E aí você vai participar e fazer o curso conosco, sabedoriaigraca.com, curso de teologia, curso livre de teologia com conteúdo de bacharelado em teologia. É fantástico, né? A cada 3 meses tem um sistema de provas. Eu mesmo eu mesmo preparei as provas para você e aí você está formado em teologia aí. Se você for bastante rápido, aproveita que esse monte de lockdown que o pessoal está fazendo e fica em casa estudando teologia. Vai ser muito bacana ter você como aluno, tá bom? Então, espero você como meu aluno no Instituto Sabedoria e Graça. Entra no site sabedoriaigraca.com. Que Deus te abençoe. Na quarta passada falamos sobre a 4ª dimensão. Quem se lembra? O que é a 4ª dimensão? Deixe-me te explicar. Preste muita atenção no que eu vou te explicar. O homem, o ser humano, vive em 3 dimensões. O que são 3 dimensões? Imagina que eu tenho uma linha aqui agora. E eu, homem, em uma dimensão, eu posso me mover daqui para cá. Essa linha é a 1ª dimensão. O que é a 2ª dimensão? Em vez dessa linha que eu tenho aqui na horizontal, eu fazer uma linha na vertical. Então agora eu posso me mover aqui e eu posso me mover para cá. Isso é chamado de 2ª dimensão. Agora, qual é a 3ª dimensão? Imagine essas 2 linhas que são as 2 dimensões. A 3ª dimensão é o poder pular. Então eu tenho largura, eu tenho altura e profundidade. Isso é física e também é bíblico. A Bíblia diz que o amor de Deus, ele alcança a altura, a largura e a profundidade. Então o amor de Deus, ele foi feito para tocar as 3 dimensões humanas. Eu não estou falando de uma coisa apenas bíblica, eu estou falando agora de coisa física. Ou seja, o grande universo
que é esse grande átomo, macrocosmo, é como se fosse um cubo. Imagina um cubo, e esse cubo ele é feito em 3D. Então ele tem largura, altura e profundidade. Os 5 sentidos do homem, que é audição, visão, olfato, paladar e tato, foram feitos para tocar as 3 dimensões. O nosso corpo, que é chamado de matéria, ele consegue tocar as 3 dimensões. O que são as 3 dimensões? É tudo aquilo que você vê, toca, sente, e isso é científico. Agora, como nós temos comprovações da 4ª dimensão? Nós não temos comprovações só bíblicas, porque agora até mesmo a ciência comprova a 4ª dimensão. E te explico. Lá no México tem o maior acelerador de partículas do mundo. O que é uma partícula? Você sabe, os átomos são feitos de 3 partículas. Quem pode me dizer quais são? Átomos, prótons e nêutrons. É aquelas 3 bolinhas que ficam girando. Você nunca viu, mas elas existem. Aqui está cheio. São invisíveis, porque é quântico. Agora veja bem. Um acelerador de partícula, você olha aquilo e você não vê, aquilo é gigante. E eles colocaram um átomo, um nêutron, um próton, para ficar correndo e acelerando dentro daquele acelerador. De repente, essa partícula visível, que é átomo, nêutron e próton, apesar de não vermos, são micro, elas são visíveis. Sumiram. Elas sumiram da onde? Elas sumiram das 3 dimensões. Tudo que os seus olhos não conseguem ver, ou pelas lentes da ciência, não estão nas dimensões normais. Quais são as dimensões normais? As dimensões da altura, profundidade e largura. O 3D, né? O cubo. Então, aquilo que a ciência enxerga, através do Hubble, através dos telescópios, através agora me fugiu o nome agora, para encontrar as partículas, tudo isso que é invisível não está nas dimensões existenciais. De repente essa partícula sumiu das 3 naturais dimensões. Sumiu. Ela acelerou tanto que sumiu. Acabou-se, decidiram que se ela sumiu, eles foram desacelerando ela voltou a aparecer. Se ela sumiu das 3 dimensões, para onde ela foi e depois apareceu? Então é óbvio que existe uma outra ou outras dimensões fora das 3 dimensões, que a ciência agora literalmente afirma que existe uma 4ª dimensão. Bom, em 1980 alguma coisa, Pui-Hung Cho já tinha escrito da 4ª dimensão. Watchman Nee já tinha escrito da 4ª dimensão. A Bíblia já afirma a existência de outras dimensões. No meu livro eu escrevi sobre 7 dimensões. O judeu crê em 12 dimensões. Eu só consegui chegar até 7. Mas a ciência, aos poucos, ela foi afirmando. Afirmou 3 dimensões. Agora ela afirma a 4ª dimensão. Logo ela chega na 7ª, que a 7ª é Deus. Deus é a 7ª dimensão. Agora preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. Também nós falamos na 4ª passada que o homem carnal, ele toca as 3 dimensões, mas o homem espiritual acessa uma 4ª dimensão. E essa 4ª dimensão é o reino do invisível. É o reino da fé, o reino da cura, o reino da doença, o reino da vida depois da morte, é o reino daquilo que não se pode ver. E 4ª dimensão é igual segundo céu. Quando você pega a Bíblia Sagrada falando de regiões celestiais, batalha nas regiões celestiais, ela está falando que essa batalha, ela só poderá acontecer no segundo céu. São 7 dimensões e 3 céus. Por que nós afirmamos que não tem como essa batalha acontecer no primeiro céu ou no terceiro céu? É evidente, você não acreditaria que diante da face de Deus existiria uma guerra entre anjos e demônios ali diante do seu trono.
Eu não acredito nisso. Mesmo porque Jesus disse, eu vi Satanás cair do céu feito um raio. Mesmo porque Apocalipse, no capítulo 12, diz que este dragão, Satanás, foi jogado do céu, ele e os seus anjos, e a sua cauda arrastou após si a terça parte dos anjos, que são hoje o que nós chamamos de demônios. Então esses demônios foram arremessados aonde? Na terra, de acordo com Isaías no capítulo 14, no versículo 12 em diante, como subiste ao céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima dos anjos de Deus colocarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do lado norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, contudo levado serás ao Sheol, ao mais profundo do abismo. Então ele foi jogado no centro da terra. Ele e a terça parte, que são anjos caídos, que são demônios e etc. Esses seres foram jogados na matéria. Veja, Satanás caiu da dimensão espiritual, escute bem, da quarta dimensão para as três dimensões. Você não vê, mas por que as nossas câmeras e fotografias ou coisas parecidas pegam imagens ou vídeos aparentes? Por quê? Porque Satanás e seus anjos transitam entre as dimensões. Ele também vai lá no terceiro céu. Nós vemos ele indo diante de Deus, Jó capítulo 1, versículo 1, foi um tempo que os anjos de Deus vieram adorar a Deus, veio também Satanás prestar-lhe culto. Então, ele vai lá. Tem gente que diz que ele não vai, mas ele vai. A Bíblia diz que ele é o acusador, que acusa os nossos irmãos de dia e de noite diante de Deus. Então, de alguma forma, ele tem esse acesso de chegar lá e fazer acusações, e nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro e o testemunho que damos. Né? Nós temos que dar um bom testemunho que faz parte da nossa vitória, mediante a essa acusação que ele faz contra nós diante de Deus. Então ele interage nesse trânsito das dimensões. Agora olha que coisa interessante. A quarta dimensão, que é igual ao segundo céu, porque você não olha para o céu, esse céu estelar, esse céu onde passam os aviões, e você não vê anjo e demônio brigando, você vê? Então a batalha espiritual também não se dá no nosso céu. E ela também não se dá diante de Deus, no trono de Deus. Só nos resta então um céu, onde nós entendemos que se dá a batalha espiritual. Então seria ela no... É bíblico que nós sabemos que a batalha espiritual acontece nas regiões celestiais. Ou seja, esse espaço transitório do segundo céu, que é igual, é a mesma coisa de quarta dimensão. O que é interessante da quarta dimensão? Ela é depois desse cubo que eu acabei de citar para você aqui, esse mundo tridimensional, que é o mundo macrocosmo que a gente vive. Né? A gente vai para lá, a gente vai para cá e a gente também pode pular e se mover. Isso é chamado de mundo tridimensional, 3 dimensões. É o cubo. Mas depois desse cubo nós temos a quarta dimensão. E essa dimensão invisível é onde existe o reino espiritual. Agora preste muita atenção. Na quarta passada eu citei algumas coisas interessantes aqui. Por exemplo, o avivamento da Coreia do Sul. Poyong-cho orou por muitos anos para que Deus trouxesse um grande avivamento na Coreia. E o avivamento veio. E veio arrastando muitos milagres, paralíticos andando, cegos enxergando, mortos ressuscitando. Mas aconteceu um fenômeno. Enquanto a mídia noticiava aqueles fenômenos na igreja de Daejeon-cho, como aqui também, eles foram também nos templos de yoga, nos templos budistas, de feitiçaria, e perceberam que os mesmos fenômenos que aconteciam lá na igreja de Daejeon-cho, acontecia também nos templos de yogis. E aquilo deu uma crise muito grande para Poyong-cho. E eu já li muitas vezes na Bíblia, nós lemos quarta passada, quando Moisés, Arão,
Quando Arão jogou o seu cajado, Deus pega o cajado de Arão e transforma ele em cobra, em serpente. E aí, Faraó manda chamar 2 magos, cada um com o seu cajado, joga o cajado também no chão, e aqueles 2 cajados se transformam também em serpente. E o texto bíblico está escrito assim: e eles puderam realizar os mesmos fenômenos, milagres que Moisés, só que pelas suas ciências ocultas. Mas o que são essas ciências ocultas? São ciências invisíveis. É a telecinese, é a telepatia, cartomancia. Você acha que esses fenômenos são trapaças? Não, não são trapaças. São trapaças do diabo. E esse é o ponto que a gente precisa entender. Como que funciona isso no reino espiritual? Como que uma pessoa chega lá no espiritismo com uma doença e ela é curada lá no espiritismo? Nós temos aí muitos testemunhos de gente que ia lá em Uberaba, na casa de Chico Xavier, e fazia, nem corte, ele punha lá, fazia, pronto, sumia o câncer. Como é que acontece esses fenômenos? Como que funcionam esses fenômenos de sumir doenças ou de pessoas serem curadas por ciências ocultas? Nós aprendemos dessa forma. No livro A Quarta Dimensão, de Dave Yung Cho, e também O Poder Latente da Alma, de Watchman Nee, quem gosta de Watchman Nee tem que tomar muito cuidado com o que você lê. Não é porque ele é ruim, não, é porque é muita comida para comer. E o Dave Yung Cho explica o seguinte: como a quarta dimensão é um reino transitório, eu chamo de zona franca. Como é o segundo céu, nós temos isso no livro de Daniel, que o mesmo espaço que o anjo Gabriel e Miguel ocuparam, foi o mesmo espaço que o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia ocuparam. Então é um campo de batalha, cheio de trincheiras espirituais. Em Judas, capítulo 1, versículo 9, também vemos a guerra de Miguel e Satanás, Lúcifer, brigando pelo corpo de Moisés. Por que que nós vemos? E aonde aconteceu essa batalha? Se essa batalha não aconteceu lá no terceiro céu, que é o paraíso, de acordo com 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, diante de Deus, ela também não aconteceu aqui diante dos nossos olhos, ou seja, no mundo tridimensional, ela não aconteceu também na quinta dimensão, que é a morada de Satanás e seus anjos. A sexta dimensão é o paraíso, a sétima dimensão é a morada de Deus, que vive num lugar invisível. Deus é invisível, imortal e é espírito. Ele habita numa luz inacessível, aonde o homem nunca viu e nem nunca foi. Deus está num lugar que ninguém sabe. E ali é a sétima dimensão. A sexta dimensão é o paraíso. A quinta é o inferno. Ela vai para o quinto dos infernos. Isso virou uma piada tão grande que quando Portugal começou a cobrar impostos, eles cobravam 1/5 de tudo. Aí virou piada. Mas esse é o quinto dos infernos. Então eles casaram ali o imposto como o quinto dos infernos, por causa da quinta dimensão e do quíntuplo do imposto. O Brasil foi chamado o quinto dos infernos por muitos anos, não sei se você sabe, tá? Que era o apelido que se dava para essa terra de Santa Cruz, o quinto dos infernos. Ninguém gostava de vir para cá porque eles traziam os navios negreiros, os bandidos e os escravos, tudo traziam para esse local aqui, que é a terra de Santa Cruz. O que acontece? Essa batalha espiritual, ela não acontece na sexta dimensão, e muito menos na sétima. Ela também não acontece na quinta. Então ela também não acontece nas 3 dimensões. Então é evidente, é o lógico, que ela só pode acontecer no segundo céu e na quarta dimensão. Qual a diferença de dimensão e céu? Céu é assim, dimensão é assim. Ela é horizontal, ela não é vertical. Isso são dimensões. A batalha espiritual que acontece na quarta dimensão, ela funciona sob esse prisma, preste muita atenção. Como a quarta dimensão, ela é uma dimensão transitória para todos os espíritos. Agora preste atenção, tem 3 espíritos poderosos no universo que regem as leis do mundo. O mundo todo é regido por esses 3 espíritos: de Deus,
do diabo e do homem. Entendeu o que eu disse? O homem tem um espírito. O diabo é um espírito. E Deus é espírito e tem seus espíritos, que são ministros, labaredas de fogo, são seus anjos. E a Bíblia chama eles, são seus espíritos. E entenda bem o que eu estou lhe dizendo agora. Todos esses espíritos têm seu poder. Mas e o poder do diabo? Ainda que limitado por causa da igreja na terra, por causa da obra da cruz, por causa do poder do Espírito Santo, a gente limita as obras do diabo, porque nós fazemos frente às obras do diabo. Ainda que limitado, ele atua. Ele está vivo e atuante. O problema de Satanás e seus anjos é a inveja, é o ódio, é a raiva que ele tem da criação, imagem e semelhança de Deus. Então ele está vivo e ativo nesse planeta cão. Essa é que é a grande verdade. Agora, esse mundo que viveu escravizado por Satanás e seus anjos durante séculos, ele agora tem alguém que é um organismo espiritual, não uma organização, que faz frente a essas obras e os espíritos malignos. Quem é esse alguém? A igreja. Por isso que a igreja é uma pessoa no reino espiritual. Todos nós no reino espiritual compomos uma pessoa. A igreja é alguém, ela é um corpo, ela é um organismo. Todos nós fazemos parte de um grande exército. Se não há igreja, esse mundo realmente não tem jeito. Veja, Satanás disse, olha, para Jesus, está vendo aqui os reinos do mundo? Tudo isso eu te dou, porque foi me dado. Agora, quem deu isso para ele? Alguém pode me responder? Adão. Adão era o dono do mundo. E quando ele pecou e caiu, ele deu de bandeja para Satanás. Por isso que a Bíblia chama ele de príncipe desse mundo. A Bíblia chama ele de Deus desse século, que cegou o entendimento de todos para que não veja a glória de Deus. E a Bíblia diz que um dia, na ocasião do retorno de Cristo, os reinos do mundo virão a ser do Cristo. Porque Satanás será preso, jogado no lago de fogo. Mas até lá, nós não estamos aqui, gente, a passeio. Nós estamos aqui numa batalha. E essa é a função da igreja. Você pode casar enquanto isso. Você pode virar juiz enquanto isso. Você pode ficar rico aqui enquanto isso. Mas a sua principal missão é, você foi escalado e você faz parte de um exército. Nós estamos numa batalha espiritual e funciona mais ou menos assim. Se você sabe que você está em guerra, já lhe facilita, você precisa se armar. Mas se você não sabe, provavelmente você está perdendo a sua batalha, porque em guerra todos estamos. A partir do momento que você vem para Jesus, você entra em rota de colisão com Satanás e seus anjos. Entendeu? Não que você não estava, antes você era um cavalo. É assim que ele chama os seus escravos, meu cavalo. Agora, quando você entrega a sua vida a Jesus, você é um inimigo mortal, terrível. E nós fazemos, gente, um estrago terrível no reino espiritual. As nossas orações podem muito. Por isso que a maior arma do diabo é lhe impedir de orar. Porque é assim que crente vence. A gente vence batalha de joelhos. Glória a Deus por isso. Agora preste muita atenção. Depois desse rápido release aqui sobre as dimensões, entenda. Como funciona a interação da quarta dimensão quando a gente fala de curas e milagres? É aqui o ponto. Eu não sei se vocês assistiram o meu cast do Espiritismo. Alguém assistiu? Poucas pessoas. Bom, não, muitas pessoas. Levanta a mão. O que é isso, gente? Vocês são muito viciados em podcast. Vocês não trabalham à tarde, não? For assistir depois, né? Amanhã vai ser um pouquinho pior. Agora, preste atenção. Revaril, que era o nome que dava, que era o nome bíblico de Allan Kardec. Revaril era o nome verdadeiro de Allan Kardec. E aí um espírito apareceu para ele e disse que ele deveria mudar o nome dele para Allan Kardec, que é o nome de um celta, poeta celta. Ele quase chegou lá, gente. Deixe-me te explicar. De todas as religiões do mundo, a mais parecida com o cristianismo não é o catolicismo.
é o espiritismo, por isso que é tão perigoso. E te explico. Espiritismo é feito de ciência, doutrina e prática. Cristianismo é feito de experiência, doutrina e prática. Qual a diferença? A ciência. A diferença, e aí é o ponto que eu prego e digo, irmão, por que é difícil você ganhar um kardecista, um espírita para Jesus? Porque ele não vive do conjunto de regras e rituais e doutrinas. Ele vive das experiências espirituais e transcendentais que ele teve. Então você fala para a pessoa, vamos na minha igreja? Ele vem, são as melhores pessoas do mundo. Ele vai lá, dá a cesta básica, ele ajuda e eles aprendem, porque eles não querem ser um espírito não desenvolvido do outro lado, eles querem virar um raio de luz no céu, então eles querem ser pessoas boas e eles realmente se tornam pessoas boas. E aí como que Satanás pesca essas pessoas? Funciona mais ou menos, esse é o padrão que ele faz. A pessoa agora, ela tem contato com os espíritos. O que nós chamamos de anjos e demônios, eles chamam de espíritos subdesenvolvidos e espíritos não evoluídos. Os demônios são os espíritos das pessoas, para eles, que desencarnado, todo mundo é um espírito. Só que nós somos espíritos encarnados e quando morre somos espíritos desencarnados, para eles. Os demônios são espíritos das pessoas que eram más aqui, vingativas, rancorosas, e agora elas fazem maldade, continuam fazendo maldade. A novela A Viagem, o Alexandre. E o Paulo Otávio é o espírito muito evoluído, que já era bom aqui e ele é bom do outro lado. Bom, o que aconteceu? Revaril, Allan Kardec, era um cientista que decidiu investigar os fenômenos. Lá nos Estados Unidos, duas gêmeas de uma família chamada Fox, a família se mudou para uma casa em Nova York, e naquela casa tinha barulhos, ouviam vozes e tinham vultos. Um dia, uma dessas meninas, ouvindo barulho na casa, ela começou a interagir com o espírito, lá nos Estados Unidos. O espírito batia na porta, ela batia também. Aí ela batia 2 vezes, o espírito 2 vezes. E aí começou a ter os fenômenos. Essa menina e a irmã começaram a interagir com os espíritos daquela casa, que são demônios, gente. É aí que está o X da questão. E agora começou lá em Nova York o fenômeno do Ouija. Vocês já ouviram falar de Ouija? Né, aquele fenômeno, o jogo do Ouija, do copinho, e o copo mexe, e escreve no papel, e a mesa mexe. Foi assim que nasceu o espiritismo. E aí lá nasceu esse fenômeno, e aquela família levou para o mundo todo essa ideia de que os espíritos, as pessoas morrem e tentam se comunicar com os parentes. Foi para a França e para a Inglaterra, e em 1948 já tinha 200 mil adeptos na Europa. Agora, pasmem os senhores, é no mesmo período de um grande avivamento. O espiritismo ele nasceu de uma casa de evangélicos. Revaril era um moço cientista que extraiu do evangelho a sua interpretação espiritualista. Por que é complicado o espiritismo? Porque ele tem toda a prática que Jesus ensinou da boa vontade, do amor ao próximo, por isso que eles usam muito a palavra da caridade, e ele tem também a nossa doutrina, mas segundo Allan Kardec. E ele também pôs a cientologia, a ciência, os mundos, astrologia e etc. Ele pegou a ciência e pôs junto no espiritismo. O que acontece? Allan Kardec acessou a 4ª dimensão porque ele teve contato com esses espíritos. Esse é o problema, gente. Nós somos proibidos pela Bíblia de fazermos viagens astral. O que é viagem astral? É o espírito descolar do corpo. Você já teve a sensação isso quando você está dormindo? Que você vê o guarda-roupa, você tenta gritar, você vê o seu corpo. Quem já teve essa sensação? Isso é uma batalha, eles chamam de paralisia do sono. E o satanismo, ele ensina a descolar o espírito do corpo e fazer viagem astral.
Viajar, anda pelo bairro, tudo, mas deixa o corpo dormindo lá. Aí você fala, não, isso é loucura. Pior que não. A Bíblia ensina como essas práticas são feitas. Nós vemos isso. E a Bíblia proíbe essas práticas. Consultar cartomante, clarevidência, adivinhações. Porque esse povo, eles acessam a quarta dimensão pelo poder do espírito do diabo. Nós, quando usamos o nome de Jesus, nós acessamos a quarta dimensão pelo poder do Espírito Santo. Você entendeu a diferença? A quarta dimensão, ela é acessada. Tem gente que faz isso pelo poder da mente, então é o espírito humano. É quando a pessoa desenvolve, aí entra o problema das artes marciais. Você tem que tomar muito cuidado. As artes marciais vão te ensinar a desenvolver o poder da mente, o poder da concentração, e vão falar sobre yoga, vão falar sobre acupunturas e etc. Todas essas coisas que vêm das técnicas orientais, desde de chá de santo daime, tudo isso é para você acessar a quarta dimensão sem autorização de Deus. Por que nós temos que tomar muito cuidado com isso? Porque quando Salomão fez isso, ele virou um rei bruxo. Quando Saul fez isso, ele virou um rei bruxo. Quando você acessa uma dimensão sem autorização ou sem a cobertura do Senhor, você é capturado. Joseph Smith recebeu uma visita de um anjo. Se chamava Moroni. E esse anjo fundou o mormonismo. Ellen White recebeu a visita de um anjo. E o anjo disse para ela que quem não guardasse o sábado ia para o inferno. Olha que anjo é esse que desprega a Bíblia. Todas as seitas nascem de alguém que teve uma visão, uma visita de um suposto pseudo-anjo. E Jesus deixou claro, a Bíblia deixou claro, que Satanás e seus anjos facilmente se transformam em anjos de luz. Ora lá. O que o diabo fez? Ele pegou o corpo de Samuel, que estava na terra, usou o corpo de Samuel, falou com o corpo de Samuel e falou com Saul. O que nós temos ali? Uma sessão espírita de mediunidade. O primeiro médium, a primeira sessão espírita com mediunidade que nós encontramos na Bíblia está no Éden, quando Satanás usa o corpo da serpente para falar com Eva. Isso é mediunidade. Percebeu ou não? A primeira médium da Bíblia foi a serpente. Satanás entra na serpente e fala com Eva. Isso é uma atitude espírita. O que os demônios fazem hoje? Eles confundem. E agora, todo mundo que começa no alto espiritismo, ele vai descambar inevitavelmente para o baixo espiritismo. E eu te explico isso. Preste muita atenção por quê. O alto espiritismo é feito de pessoas cultas, médicos, cientistas, gente que gosta da ciência, gente muito inteligente, olha para mim. Mas quando as coisas estão indo de mal a pior, o próprio autoespiritismo vê que tem um espírito não desenvolvido querendo fazer maldade para você. Eles não têm rituais. Então eles mandam você para onde? Para o baixo espiritismo fazer o quê? Descarrego. Então você tem que ir lá, dar um banho, não sei o quê, para tirar esse mau espírito que está, aí eles chamam de encosto. É aquele mau espírito que grudou em você, só para te fazer maldade, tudo está errado, tem um encosto em você, aí você vai lá, na Umbanda ou no Candomblé, fazer um ritual de quimbanda, que é para tirar esse encosto. O problema é que essas práticas cada vez mais afundam você num reino espiritual e você não consegue sair disso. Aí esses espíritos lá na Umbanda, no Candomblé, que são chamados de orixá, são deuses, mas e os guias são espíritos ralés ali, pombagira, preto velho, chucaveira. Esses nomes são dados ali lá da Angola, mas esses espíritos são almas penadas que não se deram bem na vida, segundo eles, né? E agora eles passaram a ideia que são pobres coitados.
Por isso que o candomblé e a umbanda são muito rejeitados, porque contém nela a magia negra. E aí dizem que esses espíritos são maus, porque eram maus aqui, a gente tem que ter piedade deles, mas eles exigem oferendas, às vezes exigem o sangue de alguém, a vida de alguém, aí entra no voduísmo, magia negra e etc. E esses espíritos para nós são o quê? Demônios. Nós temos experiências fantásticas nessa prática. Porque normalmente as pessoas quando vêm na igreja, elas vêm nesse nível com contatos com baixo espiritismo. Alguém aqui já foi kardecista alguma vez? Levanta a mão. Não temos um. Na última igreja que eu preguei, eu fiz essa pergunta, tinha 2. Raramente você os vê. São os mais difíceis de conversão. Sabe como é que você converte um kardecista? No poder do Espírito Santo, irmão. Pela doutrina ele lê sua Bíblia, ele tem a prática, ele tem a mesma, só que ele crê que são espíritos. E nós somos preconceituosos, nós chamamos de demônios as pobres almas. Agora preste atenção, o baixo espiritismo, e é chamado de baixo espiritismo pela sua prática, ele vem justamente dessa limpeza, é o serviço sujo do espiritismo. Aquilo que o kardecismo não faz, o umbanda e candomblé vai fazer. Que é o descarrego, é o passe, aí você tem que dar oferenda, até aquele encosto sair da sua vida, você dá dinheiro, você tem que levar não sei quantas cestas básicas para tal lugar, fica ajudando o próximo, mas a nossa experiência tem mostrado que quanto mais as pessoas fazem isso, mais elas vão piorando, elas não vão melhorando. Deixa eu te contar uma experiência que eu tive. Essa semana eu estava em casa, e eu não sei se no corpo ou fora do corpo, eu vi uma menina. E essa menina estava pedindo socorro, porque ela ia tentar suicídio. E eu vi um espírito que iria matar essa menina. Na hora eu liguei para um amigo meu. Falei, olha, eu preciso que você mande essa menina na igreja, porque ela vai tentar suicídio. Veja, Deus me levou em qual dimensão? Na quarta. Essa menina está aqui hoje. E a família escreveu para mim. Quando o Senhor mandou a mensagem, ela se falou que estava ouvindo vozes para se matar. Eu estava em casa, eu acho que o quê? Meio-dia. E Deus me mostrou essa menina. E ela está aqui hoje. Você acha que eu precisei de uma clara evidência? Eu recebi essa palavra por um dom bíblico chamado palavra de conhecimento, que muita gente chama de revelação. Nós, seres humanos cristãos, não somos nada, mas nós recebemos dons poderosos para tocar a quarta dimensão. Deus nos revela a vida das pessoas, Deus nos usa para curar, nos usa para levantar paralíticos, mas é só pelo nome de Jesus e o poder do Espírito Santo. Agora, os outros fazem isso por obras malignas, como a Bíblia chama ciências ocultas. Eu fico imaginando como que tem crente que é encalcado com uma coisa dessa. Ele calça a vida dele de coisas absurdas. E eu vou dizer mais coisas para você. Você é maduro para ouvir o que vai ouvir agora? Eu acho que você é. Mas boa parte dos pregadores que vemos hoje, que não tem fruto, mas se fazem milagres, eles estão fazendo por ciências ocultas. Eles curam, porque joio prega, joio expulsa demônio, joio faz milagre, joio faz tudo. Mas no fogo, só o trigo permanece. Lembra Mateus 7, versículo 22, curamos, profetizamos e expulsamos demônio. O pior é eu ler o texto, expulsamos demônios. Aí o cara vem e revela a sua vida inteira, você pensa que ele é homem de Deus. Não, mas ele falou coisa que só eu sei. É você e o diabo que sabe. Não é só você que sabe. O diabo viu você crescer. Ele sabe seu ponto fraco. Ele sabe tudo sobre você. Ele ouviu o irmão, há bilhões de demônios soltos no reino do mundo. Bilhões, talvez até mais. Qual é o número dos anjos? Bilhares de bilhares. Pensa comigo. Imagina, para cada 10 anjos tem quantos demônios? 3.
Entendeu o que eu disse ou não? Para cada 10 anjos tem 3 demônios. Você acha que são poucos? Isso é uma boa e uma má notícia, e uma má e uma boa notícia. Podemos inverter isso. Para cada demônio tem 7 anjos. Isso é uma excelente notícia. Percebeu o que eu disse? Então, invertendo a ótica, a gente fica feliz. Significa que os demônios são bilhões, zilhões. Eles estão vivos e ativos. Avivamento, gente, é a igreja fazer o seu papel bíblico. E isso nós alcançamos no poder do Espírito Santo, através da oração. Como que pode, você sabendo de uma realidade espiritual dessa, e não ora? Não tem como você vencer batalha nenhuma se você não orar. Agora eu gostaria de trazer aqui alguns pontos para você, para o seu conhecimento, sobre nunca desenvolva esses pontos no reino espiritual. Nunca acesse. Eu estava falando para um jovem esse final de semana passado, ele estava me dizendo, olha, eu às vezes faço viagem astral, e não sei o que, e ele falando e eu ouvindo. Porque aconteceu isso, e não sei o que, então tem o espírito do homem. Eu falei, você está certinho. Eu falei, só tem um problema. Você não parou para pensar que o diabo está fazendo você desenvolver algo que você chama de normal, para te capturar? O pastor, nunca pensei. Aí eu dei-lhe uma breve síntese do reino espiritual. Falou, pastor, eu não quero mais ver isso. Vou te dar aqui uma experiência minha. Eu estava noivo, morava no SIC, e tínhamos acabado de fazer uma conferência muito grande no centro de convenções. E eu cheguei no apartamento, morávamos em 5 ali naquele apartamento. Tinha uma carta. Nessa carta estava escrito, nós vamos te matar. Era um grupo de satanistas aqui em Curitiba. Bom, eu recebo isso todo dia. Ameaça, telefone, e não sei o quê, já acostumamos. Então a gente tem que acostumar com isso. Quem lida com o reino espiritual, isso aí é fichinha. Mas aquela noite foi muito difícil. Porque, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Tem 3 tipos de música. Música de Deus, música neutra e música do diabo. Tem música que não é nem de Deus e nem do diabo. É só música. Música bonita, música para a esposa, música para a roça. É só música. Mas tem música que o diabo que deu. A Paula Fernandes disse que ela recebia um gnominho que aparecia e dava música para ela. Miles Saio já disse que ela recebe música. A mulher que escreveu os livros de Harry Potter, ela disse que um bichinho apareceu para ela e deu toda a saga de Harry Potter para ela. Tem coisa de Deus, tem coisa do diabo e tem coisa de nada. Tem coisa que é arte, tem coisa que é bonito, tem coisa... Vocês entendem o que eu estou falando? O que vai nos diferenciar entre uma coisa e outra? O discernimento. Você acha comum um crente assistir uma série chamada Lúcifer? Não, é só arte. Na série o cara é bom, Deus é mau. E você acha que isso é só arte e eu sou religioso. Tá bom, continue, vai, você está indo bem. Sabrina, vai lá, aprenda a fazer bruxaria. Em Harry Potter, quem não é bruxa é chamado de quê? Trouxa. Vai lá, faça isso, bacana, você está indo bem. Satanás, ele precisa fazer a gente acessar, a gente crer nesse reino espiritual, a gente ter essa telecinese com ele, para que a gente acesse. Vou te explicar. Balaão, você lembra do profeta burro que falou com o burro profeta? Balaão foi proibido a ele de amaldiçoar o povo de Israel. Mas veja, nós temos 4 visões e 4 audições. 2 visões naturais e 2 visões espirituais. 4 audições, 2 naturais e 4 espirituais. Essa visão que nós temos natural, ela só vai ver de forma tridimensional. Mas a Bíblia fala de um dom, para você acessar o invisível. Olha que interessante, Balaão começou a bater na mulinha, mas a mulinha estava vendo algo que ele não estava vendo. O que estava diante da mulinha?
um anjo com uma espada na mão e falava para a mula: deixa ele vir que eu vou cortar a cabeça dele. E o anjo já estava com a espada. Balaão ia amaldiçoar o povo e o anjo ia... Quer ver uma coisa mais louca? Davi, todas as batalhas que ele ia guerrear, ele ficava esperando. Um dia alguém perguntou para Davi: o que você está esperando? Ele está falando: estou esperando o anjo do Senhor. Enquanto Davi não via um anjo no meio do exército, ele não ia para a guerra. Quando ele via que o anjo entrava na batalha, aí ele falava: agora a gente ganha a guerra. E aquele anjo era tão interessante que ele pegava as mãos dos soldados e dava força. Então Saul, que não queria dar de jeito nenhum Mical para casar com Davi, ele falou: me traga 300 prepúcio. E aí, irmão, quem é que vai matar 300 filisteus? Davi falou: esse é o preço de Mical? Tá bom, eu vou trazer 300 sacos aqui de filisteu para você. Mas sabe o que aconteceu? Davi foi junto com um anjo. Você acha que essa força é humana? A Bíblia diz que o Espírito de Deus vinha em Sansão. Tanto que depois que acabou a matança dos 1000 filisteus, Sansão caiu e pediu água e quase morreu, e o Senhor teve que dar água para ele, porque agora é o humano. Vocês entendem o que eu estou falando? Meu irmão, não há poder em nós. Nós somos... Olha, é só ver o que a Covid faz com pastor, super pastor, mega, ultra pastor. Nós podemos ficar doentes, todo mundo está passivo a isso. O nosso poder vem de Deus, o Senhor que é a nossa força. Nossa, mas aquele pastor curava tanta gente e não curou a si mesmo. Parece que eu estou ouvindo outro ladrão da cruz falando: salva-te a ti. Você salva todo mundo e não pode salvar você? Quando eu vejo o crente falando isso, eu me lembro desses aí da Bíblia. Teve um dia que uma mulher gritou: surdos sendo curados, etc. Esse pastor, não, tinha um cego sendo curado, e ela gritou: esse pastor aí não cura cego, não sei se é cego ou surdo. Falei: esse pastor não cura cego, não cura surdo, não cura paralítico, não cura ninguém, irmã. Quem cura é Jesus. E eu não marco hora: hoje o senhor tem que curar. Se de um pastor estava bravo, foi falar para minha esposa: é porque ele veio aqui e ninguém foi curado. Eu mandei uma mensagem para ele: o senhor me perdoe se ninguém foi curado na sua igreja. Eu não curo ninguém, pastor. Eu nunca vou levar nas minhas costas a pressão de curar. O problema é que os pastores, eles levam você... O senhor, eu orar, eu oro. Agora, se vai ser curada, isso vai perguntar para Deus. Eles põem a culpa na gente porque eles não têm coragem de falar para Deus o que eles falam para a gente. Quem cura é Deus, meu. Lá cura alguém. Se eu estou num culto e ele não quer fazer, quem é? Sou eu para obrigá-lo? Eu não sou nada, ninguém é nada, ninguém pode nada. Nós acessamos o reino espiritual pelo sangue de Jesus e o nome de Jesus, no poder da oração. Passou disso, a gente é sujeito a tudo. É sujeito a ter depressão, é sujeito a ter uma crise de ansiedade, é sujeito a ter um tratamento de uma doença. Somos seres não espirituais. Ai, pastor, eu sou espiritual. De fato, seu espírito não fica doente. Mas enquanto você estiver nesse corpo, nessa carne, você é sujeito a doenças e a problemas. E a problemas espirituais e a problemas normais, humanos. Quando é demônio, a gente expulsa. Quando é humano, a gente vai buscar o quê? Tratamento. Agora veja, pastor, toda doença é demônio? Claro que não. Toda depressão é demônio? Mas é óbvio que não. Mas toda pessoa que tem problema com demônio, ela está doente e ela tem também depressão. Entendeu o que eu disse, a diferença? Quem entendeu o que eu estou falando? Agora, o que nós temos que desenvolver? Nós temos que desenvolver a nossa comunhão com Deus. A nossa fé é crescer de graça em graça, de fé em fé. Não é desenvolver o seu lado espiritual, espiritualista. Essa é a diferença do cristianismo e do espiritismo. O espiritismo é crer nos espíritos, o cristianismo é espiritualidade. O espiritismo é espíritos. A gente desenvolve a nossa espiritualidade e não nosso espírito. Entendeu o que eu disse? Nós somos de natureza caída, nós precisamos de Deus. Cuidado, você está ouvindo vozes.
vendo vultos, você está tendo sonhos macabros, você não tem que desenvolver, você precisa pedir o sangue, é de libertação que você precisa. Não é de um descarrego, de um chá de santo daime, de um passe. Satanás criou essas coisas para que você fique endemoniado. Então, cuidado. Uma das maiores mentiras que existe no espiritismo é afirmar que as pessoas precisam desenvolver. E eu lamento muito que até evangélicos estão indo por esse caminho. A Bíblia ensina que o homem deve desenvolver sua salvação, sua fé, deve desenvolver os dons, mas ele não tem que desenvolver nada místico, porque é nessas coisas místicas que o diabo prende em você, e aí, meu irmão, vai ser difícil tirar. Então preste atenção, como começa esse tipo de coisa? É natural, numa fila de ônibus, alguém puxar a conversa. Normalmente Satanás joga um laço, alguém vem e revela a sua vida todinha. Como é que essa pessoa... Deixa eu te contar um negócio. Eu estava em Salvador, pregando numa grande igreja. Eu era noivo na época, né? A igreja tinha mais de 2.000 membros. E eu magrinho, igual estava agora. Isso aí. Mas, te falar um negócio. E aí, aquela multidão, acho que até então era a maior igreja que eu estava pregando. 2.000 pessoas. Eu ia casar no mês seguinte. De repente eu vou para pregar, um camarada magrão enorme sai lá do meio, o púlpito muito alto, que a igreja era muito comprida, bate no púlpito e fala assim, maná. Eu olhei aquilo, fale o que eu estou mandando, senão eu te tiro daí. Aí o pastor, todo reverente, aquele profeta, irmão, já me taiou o sangue. Vou te falar uma coisa, profeta que é profeta não chega tumultuando. Deus não é Deus de confusão. Deus traz paz, Deus não divide, Deus traz tranquilidade, Ele não traz confusão. Eu cheguei, o bicho já veio me intimidando e eu de jejum e oração, falei, não, o pastor todo reverente. Aí ele me disse, esse aí é o profeta da igreja, eu já 18 anos e grosso feito uma porta. Eu olhei para ele e falei assim, eu pensei que o profeta era o senhor. Mas tudo bem. Comecei a pregar. Num dado momento, o cara levantou no meio e começou a gritar comigo. Porque Deus está me dizendo que você está na carne. Eu falei, e agora? A igreja toda via ele como o profeta da igreja. E o cara está falando que eu estou na carne, pronto, mesmo não estando, eu estou agora. É o que eu estou te falando, irmão. Se todo mundo falar e a sua mulher falar que você não é, você não é. Mas se todo mundo falar que você não é e a sua mulher falar que você é. Deixa eu falar um negócio, o cara é o profeta da igreja, ele tinha uma equipe de intercessão de 300 pessoas, ele falou que eu estou na carne, mesmo que eu não estivesse, agora eu estou. Quem vai desmentir ele? Eu agora estou numa sinuca de bico, primeiro dia da cruzada, é o dia mais importante de uma cruzada, tem que acontecer todos os milagres naquele dia, senão o povo não volta no segundo dia. Agora eu estou 15 minutos de mensagem, um magrão, um pau de selfie, fica em pé, e olha assim, Deus está me dizendo que você é carnal. Eu falei, então tá, né? Eu sou carnal. O pastor já levantou da cadeira e veio me tomar o microfone. Quem é que vai ouvir? Eu com 18 anos. O outro lá é um profeta, lidera 300 pessoas. O que eu faço agora? Eu vou apelar para a única coisa que eu posso fazer. Senhor, tem misericórdia. Aqui o meu ministério vai deslanchar, ou ele acaba aqui, porque olha o tamanho dessa igreja. Se essa igreja contar aí que um profeta revelou que eu estou cheio de pecado, isso esparrama em tudo, que eu não vou pregar em lugar nenhum na vida. O Senhor conhece a minha vida. Mas quem sou eu para debater com esse profetão aqui? O Espírito veio em mim e falou assim, repreenda. Eu falei, só se for para eu ser espancado. Como é que eu vou repreender? Irmão, e o cara
foi levantando e foi dando de dedo, você é carnal, sai daí, e não sei o quê. Você vê, o confronto de espíritos. E o pastor veio para pegar o microfone e eu gritei lá de cima: o Senhor te repreenda, Satanás! Meu irmão, a hora que eu disse isso, é banco parafusado no chão. Gente, esse cara arrancou um banco daquele com parafuso e tudo, e começou a jogar para cima, e aí foi uma legião. Aí eu já estava lá assim, é tudo isso que você precisa no início da cruzada. Vai, grita mais, grita. Gente, foi uma coisa tão assustadora, que da equipe de intercessão dele, 70% caiu endemoniado, eram 300. Tinha o mesmo demônio que ele. Demônios e espíritos são transferíveis. Deixa qualquer um pôr a mão na sua cabeça, deixa. Deixa qualquer um ficar revelando na sua vida, deixa. Ah não, mas você pensa. Ah não, mas tem gente que está falando em nome de Deus, mas é clara evidência pura. Olha lá, a mulher revelou Paulo e Silas, tudo, mas os ricões ganhavam dinheiro com a clara evidência daquela mulher, a vidente. E aquela mulher, diz a Bíblia, que ela vinha há dias incomodando Paulo. Daqui um pouco Paulo parou no meio da rua. Paulo estava tentando ter sabedoria, porque ele falou: se eu der nessa mulher, nós vamos ter que fugir da cidade. Era o caso, deu com aquele profeta lá. Mas agora Paulo se irritou, falou assim: eu repreendo esse espírito de adivinhação que está sobre você. A mulher não pôde adivinhar mais nada. Vê? Antes as adivinhações dela, as clarividências dela era verdadeira. Ela revelava a vida de todo mundo. Mas quando Paulo repreendeu o espírito que estava nela, ela não pôde acessar mais a quarta dimensão. Vê que as pessoas acessam e fazem cura. Elas acessam e trazem evidências. Mas é um demônio que leva ela na quarta dimensão. Os púlpitos estão cheios de espíritas, satanistas, fazendo milagres, mas é pelo fruto que você, é pelo que faz, é pelos escândalos. O cara cura, mas tem escândalo. O cara arrebanha a multidão, mas tem escândalo. O cara ganha um monte de alma, mas a família dele está destruída. Destruída no sentido de que ele não tem ética, ele não tem vida. Porque o homem de Deus, ele tem milagres, mas ele tem bom testemunho. Veja, é pelo fruto que você conhece a árvore, não é pelos milagres, gente. Porque se você for pelos milagres, lembra você, o anticristo vai fazer tantos milagres, prodígios, maravilhas, que de sorte enganaria, porque os escolhidos não estarão aqui, mas enganaria até os escolhidos se estivessem na terra vendo os milagres dele. Quando o anticristo agir, eles vão chamar, quem estiver aqui vai chamar aquilo de avivamento. Porque mortos vão ressuscitar, multidões. É uma religião grandiosa, em nome do amor. Milagres acontecendo. Mas como é que você está lidando com o homem de Deus? Pelo fruto. E o que é fruto? É aquilo que você é quando ninguém está olhando. Não é obra, é fruto. Cuidado, meu irmão. Precisamos vigiar. Jesus disse: Pedro, Satanás me pediu permissão para ir andar com você. E eu não concedi. Pedro não teria condição naquela época, mas Judas foi cirandado e caiu. A Bíblia diz que ele brama como um leão e ele está ao nosso. Bom, isso me lembra fotos, isso me lembra vídeos, isso me lembra tudo. Você está andando aqui, mas Satanás está ao seu derredor. O que é derredor? É atrás do redor. Quem que está ao seu redor? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o buscam. Então Satanás está te seguindo, mas está bem atrás. Quando ele vai se encostar em você, lá está o anjo do Senhor lhe guardando, lhe protegendo. Você está coberto com o sangue de Jesus, por isso que ele está ao derredor, atrás do redor. O Senhor está lhe protegendo, né? Então, nós temos analisado essas coisas. A tal da limpeza, da entrega, né? A pessoa passa por uma limpeza para supostamente retirar esses maus espíritos e ficar preparada para receber bons mestres. Aí, né, vem os patuás, vem os banhos de chás,
e oferendas e etc. Diz que é para tirar os maus espíritos, que são os guias, iansãs ou baluaês. Quando eles vêm na igreja e vê que os orixás, que para eles são deuses, estão incorporados e sujeitando a um homem de Deus, você não tem noção. Já tive experiência de ver pai de santo vir na igreja, mãe de santo vir na igreja, e ver aquilo, e ele torcer para os orixás. Vamos, vocês são deuses, façam alguma coisa. E terminou o culto, me procura. Eu preciso falar com o senhor, porque eu vi ali o meu orixá humilhado, e eu estou desapontado, porque para mim era um Deus. Falei, o senhor é o quê? Eu. Por isso que o mago quis comprar o poder. E a Bíblia diz que o mago chamava aquilo de grande poder. Porque ele via que o Espírito Santo era dado através dos apóstolos pela imposição de mãos. E agora o mago Simão olhou para Pedro e disse, quanto você quer por esse poder? Eu já tive essa experiência. O camarada chegou para mim e disse, como é que eu consigo isso? Eu falei, não querido, olha para mim, eu não sou nada, você está equivocado. Mas eu vi ali o meu orixá, você humilhou ele. Eu não fiz nada, eu estou debaixo de uma autoridade, eu te dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal. Veja, mesmo você debaixo desse poder, nós dependemos do poder do Espírito Santo. Não há poder em nós, mas há poder em nós do Espírito. Não há força natural em nós. Não existem super-homens. Existe um super-Deus. Entendeu o que eu disse? Por isso que eu tenho clamado e tenho chamado a igreja para orar. Tenho chamado a igreja para não desistir de orar. Porque eu vou te dizer uma coisa. Preste muita atenção. Se há algo em você, e eu tenho gente aqui na igreja que sabe que a sua família precisa de libertação, não vem porque morre de medo de cair. Estou te falando. Irmão, vou te falar uma coisa. Tem gente falando, o pastor vai fazer libertação, eu não vou. Irmão, fugir do diabo não te livra dele. Não crer no diabo não te livra dele. Eu acho de uma estupidez absurda. Se tem uma coisa que você tem certeza que o poder de Deus está atuando, é quando o demônio sai aos gritos. Atos capítulo 8, versículo 5 em diante, o avivamento de Samaria passa por demônios dando berros e gritos. Atos 8, versículo 5 em diante, indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali ele pregava. Olha o que aconteceu com o avivamento lá. Assim que o povo ouviu Filipe, viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele pregava. Veja, um milagre prega mais do que 30 sermões. As pessoas podem duvidar da sua doutrina, mas não duvidam do poder de Deus que está sobre você. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você tirar do cristianismo o fator sobrenatural, ele é a religião mais desonesta do mundo. Melhor ser espírita do que ser um cristão incrédulo. Porque o que faz a gente sair na frente é o poder do Espírito. Veja, você vai na África, os Zulus ressuscitam morto, gente. Gente, o país do voduísmo no mundo é o Haiti. Lá na África, eles vão lá, o cara morre, eles ressuscitam pelo poder do diabo. Como que o cristianismo vai acessar alguma coisa se ele é só filosófico? Porque para mim, cristianismo sem sobrenatural é só mais uma filosofia e a pior delas. Eu te digo, uma filosofia que tem um Cristo que ressuscitou, que passou na parede, um Cristo que nasceu de uma virgem e agora vive só da teologia. Nós, sem o fator sobrenatural, a experiência que temos com Deus, nós somos piores do que o espiritismo. Que eles têm experiências transcendentais, cartas psicografadas, e os espíritos lhe dão experiências, viagem astral, clarevidência, audiovidência, tudo isso. Eles ouvem, é o fator sobrenatural. Se nós não temos isso, nós somos só mais uma filosofia desonesta, diga-se de passagem. Por isso que cristianismo é experiência, doutrina e prática. Como é que é?
E espiritismo é ciência, doutrina e prática. Viu? Se você não tem o poder do Espírito, irmão, você tem um espírito. Se não é do diabo, é do homem, o espírito humano na sua cabeça, pondo o cabeção grande, lhe fazendo não crer. É isso que Paulo chama de batalha espiritual. Ele diz que nossa arma da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus para demolir as fortalezas. Você fala, essas fortalezas do diabo? Ele não. Ele disse, ó, destruindo toda vã filosofia. Viu? Viu? Que cerca você na sua mente. Olha o resto do texto de Filipe. O povo passou a ouvir Filipe. Agora olha o verso 7. Porque os espíritos imundos abandonavam a muitos aos... Não é avivamento, não. Vê? Você quer estar ciente de um avivamento? É quando os demônios são incomodados com a presença de Deus. É quando os demônios saem dando gritos. E tem mais ali, ó. E o número de paralíticos eram curados. Aí depois disso que o Simão quer comprar o poder. Só que o Simão tinha sido batizado por Filipe. Aí vem Pedro, Tiago e João e começa a ministrar o Espírito Santo. E a cidade inteira recebe o Espírito Santo. Oh! Sabe o que eu quero dizer para vocês? O evangelho tem que voltar ao simples. Curar enfermos, expulsar demônio. Ajudar as pessoas na sua dor. Oração em línguas. O evangelho nasceu assim, agora de repente os crentes não oram mais em línguas. Viramos um evangelho filosófico, cult. Então parece estranho quando um milagre acontece. Nós nos acostumamos a ir na igreja e não ver sinais. Não, gente. Não, nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o exército de Deus. Nós temos que viver o evangelho bíblico. Eu escrevi porque veio a mim uma frase terrível. Terrível. Não é possível. Será que o Deus que agiu na igreja primitiva amava mais a igreja primitiva do que nós? Ou a igreja de hoje ama menos o seu Deus do que a igreja primitiva? Porque nós queremos os milagres do passado, mas com a fé do presente. Ou seja, não temos a fé dos antigos irmãos. Pastor, o que eu faço diante de uma obra do Senhor? Queira. Senhor, se tem algo em mim, bota para o chão. Se tem algo, vai sair. É melhor do que ficar encruado aí, irmão. E a vida não vai para frente. Melhor coisa que pode acontecer para uma pessoa é quando alguma coisa sai. Acaba o sofrimento. Quem entendeu o que eu disse? Fique em pé no seu lugar.